Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar uma longa jornada, uma jornada de reflexão profunda, guiada por um dos pensadores mais polêmicos e, ao mesmo tempo, mais instigantes da vida cultural brasileira, o professor Olavo de Carvalho. O nosso tema é o livro O Imbecil Coletivo, um título provocativo, direto, quase ofensivo, mas que carrega em si uma denúncia corajosa. O que Olavo quis mostrar nesse livro não é apenas a decadência da inteligência brasileira, mas sim o retrato de uma sociedade inteira que perdeu a capacidade de pensar. Quando ele fala em imbecil coletivo, ele não se refere a uma única pessoa. Ele não está atacando apenas um jornalista, um professor ou um intelectual específico. O que ele descreve é um fenômeno cultural de massa. É o momento em que indivíduos deixam de usar sua razão pessoal e passam a repetir chavões, frases feitas, opiniões de segunda mão, sem nunca se perguntar: mas será que isso é verdade? Esse é o ponto de partida da nossa palestra, e ao longo das próximas horas nós vamos mergulhar com calma em cada detalhe desse diagnóstico. Vamos olhar para a universidade brasileira, para a imprensa, para a literatura, para a filosofia e vamos perceber, juntos, como se formou esse círculo vicioso de mediocridade, que, infelizmente, ainda molda a mentalidade de grande parte do nosso país. Mas antes de entrar no conteúdo do livro, precisamos falar do autor. Quem foi Olavo de Carvalho? E por que ele teve a ousadia de enfrentar, praticamente sozinho, um consenso cultural inteiro? Olavo nasceu em 1947 em Campinas. Foi jornalista, astrólogo, filósofo, polemista, professor. Um homem controverso sem dúvida, mas também um leitor voraz, autodidata, capaz de citar de memória Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Hegel, Dostoiévski e, ao mesmo tempo, analisar manchetes de jornal e novelas da televisão. Ele não se encaixava em categorias fáceis e, justamente por isso, foi atacado por quase todos os lados. Chamavam-no de reacionário, de excêntrico, de radical. Mas o que não podiam negar era a sua coragem de apontar o dedo para a elite intelectual brasileira e dizer: vocês não estão pensando, vocês estão apenas repetindo. É nesse contexto que surge o Imbecil Coletivo. O livro foi publicado em 1996. E já naquela época, Olavo dizia que a cultura nacional estava entregue a uma espécie de clube fechado, um clube de intelectuais que escreviam para agradar uns aos outros, que publicavam livros sem leitores, que citavam filósofos que nunca tinham lido de verdade e que viviam de repetir slogans políticos como se fossem grandes ideias. Segundo Olavo, esse clube formava uma massa de intelectuais de vitrine, gente que parecia sofisticada, mas que no fundo não passava de repetidora de modismos importados da Europa ou dos Estados Unidos. E aqui está a chave: eles não pensavam o Brasil de verdade. Eles não liam a realidade ao seu redor. Apenas recitavam frases para impressionar os seus colegas. E o resultado disso? Uma universidade cada vez mais distante da vida real, uma imprensa cada vez mais rasa, uma literatura cada vez mais sem alma, e uma sociedade inteira que começou a confundir inteligência com afetação. Esse é o retrato inicial do imbecil coletivo. Não é um insulto gratuito, é uma radiografia cultural. É como se Olavo dissesse: olhem no espelho, meus caros, vocês deixaram de pensar. E agora só sabem repetir, em coro, aquilo que foi autorizado pelo grupo. Ao longo desta primeira parte da palestra, eu quero que você tenha em mente uma pergunta. Será que eu, em algum momento, também participo desse coro? Será que eu também, sem perceber, repito opiniões prontas? Será que eu também me deixo levar pelo pensamento coletivo, sem o esforço de formar um julgamento próprio?
Não se trata de condenar ninguém. Trata-se de acordar, de abrir os olhos, de perceber que se queremos uma vida intelectual autêntica, precisamos começar por um gesto simples, mas revolucionário, o gesto de pensar com a própria cabeça. Olavo dizia que o imbecil coletivo é justamente aquele que não percebe o ridículo de certas ideias, porque ele não as examinou sozinho. Ele as aceitou porque todos ao seu redor também aceitaram. E quando todos dizem a mesma coisa, questionar se torna quase impossível. Esse é o perigo que o livro denuncia. O perigo de nos transformarmos em massa, de perdermos a dignidade individual e de nos tornarmos peças de uma engrenagem de burrice coletiva. E é por isso que neste primeiro bloco eu quero te convidar a olhar para dentro, a se colocar como parte da audiência que Olavo tinha em mente, a reconhecer que esse livro não é apenas uma crítica aos outros, mas é também um alerta para cada um de nós. Porque o verdadeiro antídoto contra o imbecil coletivo é o indivíduo que se recusa a ceder. O indivíduo que lê, que estuda, que duvida, que pergunta, que confronta. O indivíduo que prefere o desconforto da busca sincera da verdade, ao conforto fácil da unanimidade. E é com essa disposição que nós vamos juntos percorrer cada capítulo, cada crítica, cada provocação de Olavo de Carvalho em O Imbecil Coletivo. E no próximo vídeo falaremos do declínio da inteligência pública. Se você está gostando, considere se inscrever para nos ajudar a levar conhecimento a mais pessoas. Um forte abraço e até a próxima.